mas quando nós temos a oportunidade na escola dominical, nos ensinamentos, ver, né, acerca dos mistérios que Deus tem revelado para nós, o que vai acarretar para nós? O aprimoramento da palavra, né, e vai nos aproximar mais de Deus. Então vamos orar? Evangelista de Deus, está podendo orar? Se não está, deixa eu orar. Vamos orar então. Grandioso Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, por ter nos dado, Deus, mais um dia, que esse dia possa ser acrescido da tua graça, do teu poder, das tuas vitórias, das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Por assim, ó Deus, nós nos encaminhamos até a tua casa para mais uma vez, ó Deus, nos reunimos em torno do teu nome, na escola bíblica dominical, Deus, uma atividade que para muitos tem sido, Deus, motivo de alegria e para outros, Deus, motivo de descontentamento. Mas nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque nela nós conhecemos mais acerca do real propósito do Senhor para a nossa existência. Nós te pedimos que nessa manhã, Pai, o Senhor continue a derramar a sua graça e o teu poder sobre as nossas vidas, nos ajudando e instruindo, Senhor, o professor que irá trazer mais essa lição. Fala para nós, Deus, em todos os departamentos, aquilo que o Senhor precisa de nós, aquilo que o Senhor requer de nós, para que permaneçamos, ó Deus, em perfeita comunhão contigo. Sendo assim, Pai, nós queremos te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Professor. Alguém que está sem a lição, compartilha com ele se estiver sozinho. Mas nós possamos ter nessa manhã a oportunidade de entendermos melhor a lição. Vamos lá, título da lição: A conduta do crente em relação à família. Textual. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios 5:31. A verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento heterossexual isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura bíblica em classe está registrada na carta aos Efésios, capítulo 5, do verso 21 ao 33, e Efésios 6, do verso 1 ao 4. Efésios 5, 25. Sujeitai-vos uns aos outros temor de Deus. 22. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. 2. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Poderoso Deus e maravilhoso Pai, neste momento, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença através das nossas orações, acima de tudo para agradecer ao Senhor pelo privilégio ao qual o Senhor nos concede esta manhã, estar reunido para aprendermos e ouvirmos a Tua palavra. Peço que o Senhor usa conforme a Tua vontade, Deus, ungido nesta manhã, para que nós venhamos ouvir a Tua voz através da boca do Teu Filho. Abençoe a vida de cada um dos irmãos, abre o entendimento de cada um, é o que te pedimos, mas acima de tudo te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Esta manhã nós estaremos falando a respeito da família, a conduta do crente em relação à família. Logo na introdução, os irmãos podem ver essa ilustração, essa imagem, que retrata uma família, né? Um homem, uma mulher e seus filhos. Esse é o modelo da família cristã. Esse é o modelo da família instituído pela Bíblia Sagrada. O homem e a mulher. Os filhos são uma consequência, mas o homem e a mulher é o modelo da família instituída por Deus. É natural que, com o passar do tempo, as pessoas, e claro, com a influência do adversário, todos esses valores nos passados pela Bíblia Sagrada, o inimigo ele vem a tentar destruir. Já de tempo, se for parar para olhar, lá nos dias de Noé, a Bíblia dá referência disso, de que a família já estava sendo banalizada, o sentido da família, o inimigo já tentava desvalorizar, já tentava destruir. Mas nessa manhã, para aqueles que já tiveram a oportunidade de participar de outras lições relacionadas à família, ou a estudos relacionados à família, estão relembrando, e os que tiverem a primeira oportunidade estarão vendo que é uma lição muito importante, porque não fala a respeito da família, mas fala a respeito da igreja. A família ela foi instituída por Deus antes da igreja, e a família, como o comentarista mesmo diz, é uma instituição criada por Deus para a sua glória. A família não é obra do acaso, não é porque um homem e uma mulher se encontrou. A família é algo criada pelo Senhor, instituída por Deus, é propósito de Deus, é criatura do Senhor. A família não foi criada apenas para reprodução, para manter viva a espécie humana, muito pelo contrário. A família foi criada para que ambos venham servir ao Senhor, glorificar ao nome do Senhor, atrair as bênçãos de Deus, receber as bênçãos do Senhor, desde que andem em obediência à sua palavra. Para que venha chegar a esse ponto da instituição da família, existem princípios, existem orientações da parte de Deus, pois afinal de contas nós estamos falando de uma criatura, de algo que é criada pelo Senhor. A família é criada pelo Senhor. Então, aos jovens que aqui estão, né, que pretendem se casar, e aqueles que já são casados, nessa manhã nós estaremos vendo o Senhor, Ele nos trazendo ensinamentos, instruções, correções, porque várias vezes na Bíblia Sagrada nós vamos ver o Senhor comparando a família, a igreja, o relacionamento do homem e da mulher. O Senhor compara o relacionamento de Cristo com o seu povo. Nós somos a noiva, aguardando o chamado do noivo para irmos ao seu encontro e participarmos não só das bodas do Cordeiro, mas desfrutarmos juntos dele a eternidade. Vamos entrar na introdução, que diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e absoluto. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes.
nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Aqui ele deixa claro que a família, o modelo da família divina, criado pelo Senhor, é um modelo monogâmico, heterossexual e indissolúvel, ou seja, um homem, uma mulher, não mais de um homem, não mais de uma mulher, heterossexual, não dois homens, não duas mulheres, mas sim um homem e uma mulher, e indissolúvel, ou seja, ambos se tornam um. A partir do momento, cada um de nós, porque acredito que ninguém foi forçado a fazer isso, a não ser lá bem no passado, né? Quando era obrigado a ir com um revólver na cabeça, né? Você engravidou, agora tem que casar, senão você morre. Mas os tempos passaram, a partir do momento que cada um de nós chegamos diante de Deus e chegamos diante da igreja do Senhor, nós fizemos um compromisso, nós fizemos uma promessa a Deus de não só manter o casamento, mas de manter vivo esse modelo, mantermos vivo essa criação do Senhor para a sua glória. É necessário compreendermos cada vez mais que a igreja é composta por famílias. A família é a base da sociedade. É na família que nós aprendemos os valores, é no meio da nossa família que nós aprendemos tudo aquilo que é necessário para termos uma vida abençoada. O Senhor ele vem trazendo promessas aos filhos quando honram os seus pais. Aqui nessa lição também vem abordando a respeito disso de modo geral a família. Então, para que sirva de um grande ensinamento para nossas vidas esta manhã, é necessário ficarmos atentos ao que a lição que é a palavra do Senhor para a nossa instrução. Às vezes nós damos muito ênfase apenas ao mover do Espírito. Às vezes nós damos muito ênfase a lições que venham trazendo revelações profundas a respeito da palavra. E com o passar do tempo, pelo fato de termos corriqueiramente, uma vez ou outra, alguma lição voltada a essa, às vezes as pessoas tendem a não dar tanto valor, mas é necessário nessa manhã entender que isso é de suma importância para as nossas vidas, porque aqui existem pessoas que, por exemplo, vieram de uma família e vindo de uma família constituíram uma nova família. É necessário, e aqui nessa lição nós estaremos vendo, que existem coisas que é necessário deixarmos para trás, atrairmos para nós e levarmos para a nossa vida apenas aquilo que é importante. Nessa lição nós estamos vendo que Cristo, Ele é o centro, Cristo, Ele é a cabeça, Cristo, Ele é tudo no meio da família. Não é apenas a vontade do homem e da mulher de constituir uma família. Se não tiver a presença do Senhor, se não tiver as manutenções necessárias e deixada pelo Senhor, a família está fadada ao fracasso. Eu não digo o casamento, eu digo a família está fadada ao fracasso. Assim como é necessário cada um de nós cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa vida espiritual, é necessário cuidarmos da nossa família. Existem diversos exemplos, e os irmãos conhecem pessoas assim, de pessoas cristãs mesmo, que deram tanta importância à obra, deram tanto valor à obra, que se esqueceram da família. E a família vai sendo prejudicada, a família não vai tendo a atenção devida, a família não vai recebendo as instruções, não vai recebendo aquilo que é necessário para se manter, e nós vamos ver famílias se dissipando, famílias se acabando. Às vezes o pai ou a mãe deu tanta importância à obra, a participar das coisas da igreja, e os filhos não acompanham, porque às vezes a única coisa que eles puderam receber é que aquele que estava junto dele para instruir, para ensinar, deu mais importância à obra de Deus do que a ensinar a importância de servir na obra do Senhor. Essa lição, ela não aborda a respeito disso, mas vou trazer algumas referências, por exemplo, a Davi, a Salomão, a outros homens de Deus que foram chamados pelo Senhor, que foram instruídos pelo Senhor, mas que deram tanta ênfase à obra e que se esqueceram um pouco da sua
família e tiveram sérios prejuízos no meio escolar. É necessário, queridos, compreender que não é o fato de sermos escolhidos pelo Senhor que vai fazer com que outras coisas não tenham o seu devido valor. Não é o fato de o Senhor ter nos escolhido para uma grande obra, de pregar a sua palavra, de darmos testemunhos da sua palavra, que outras coisas não venham ter importância. O apóstolo Paulo, ele entendeu o chamado do Senhor na vida dele, que era evangelizar, que era levar a palavra, que era não ter o conforto de um lar, o conforto de uma cama para ele deitar, descansar, que não era ter o conforto de uma família. Ele entende que Deus havia chamado ele para uma grande obra missionária. Por isso nós não vamos ver o apóstolo Paulo tendo família, tendo filhos. Ele se dedica, porque se ele entende esse chamado de Deus, ele sabia que se ele contraísse família, alguma coisa ele deveria deixar, ou ele deixaria de dar tanta ênfase à obra, porque ele teria que dar a sua atenção dentro do seu lar, ou ele deixaria a atenção do seu lar para dedicar a sua obra. Existem pessoas, por exemplo, como Diácono Filipe, que tinha família, que tinha filhos e que se dedicou à obra do Senhor, mas não foi tão enfático o seu ministério como o ministério do apóstolo Paulo, que se chegava em cidades e ficava meses e ficava até anos fora de viagem em viagem para anúncio da palavra do Senhor. Ele deixa diversos exemplos de que é bom que não case para que venha fazer a obra do Senhor, mas a partir do momento que casa, que constitui a família passa a ter a sua devida importância, seu devido valor para cada um de nós. Vamos entrar no primeiro tópico, a conduta do crente como marido. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. 1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomachista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. 3. Cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. A conduta do crente como marido. Esse primeiro tópico vem abordando esse entendimento para cada um de nós de que o Senhor colocou cada um de nós, principalmente, vem direcionando principalmente aos maridos, aos homens, essa função de
ser o provedor. Lá no começo mesmo, lá no jardim do Éden, o Senhor ele cria, ele faz Adão, faz Eva, coloca sobre Adão a responsabilidade, não só de guardar o jardim, de zelar, de preservar, pois era o lugar que o Senhor deu como lar, mas deu também a função dele instruir a sua esposa, de dar a ela todo o ensinamento, dar a ela todo o direcionamento que era necessário para se manterem fiéis um ao outro, se manterem fiéis a Deus, aos propósitos divinos e obediência ao Senhor. Quando nós vemos ali Eva, ela pecando, desobedecendo ao Senhor, o Senhor ele não aparece de imediato e condena a ação dela. Ela peca, ela vai cometer, que ela falha, de comer do fruto proibido, desobedecendo ao Senhor. Ela tem tempo de achar onde Adão estava, levar até ele, convencer ele de fazer o mesmo, e após ele também desobedecer ao Senhor, aí sim que Deus ele vai aparecer. E no momento que Deus aparece, Deus ele vai punir ambos. Mas por que Deus ele punir ambos, sendo que a princípio foi ela que levou ele, induziu ele à falha? Pelo simples motivo de que Deus colocou sobre ele a responsabilidade de ser a cabeça dela. Deus colocou Adão com a função de ser influenciador sobre a sua mulher, de ser aquele que estaria instruindo, porque ele recebeu a instrução de Deus, como o comentarista vem falando aqui. Deus, ele é a cabeça de Cristo, Cristo ele é a nossa cabeça e nós somos a cabeça do nosso lar. É natural que a mulher ela venha ter esse poder de convencimento. É natural que a mulher ela venha ter a condição de muitas vezes conseguir mudar uma decisão nossa. Isso faz parte da essência dela. Mas nós temos que levar em observação a palavra do Senhor, de que Deus nos dá o direcionamento, Deus ele nos dá o entendimento. Essa lição ela foi feita para cada um de nós que estamos aqui. O que acontece lá fora é problema deles, as pessoas que vivem no mundo é problema deles, eles levam a vida deles da forma que eles acharem melhor. Mas nós somos servos do Senhor, nós precisamos dar obediência e observância à palavra do Senhor, de que o Senhor colocou cada um de nós para sermos a cabeça do nosso lar, para sermos aquele que influencia, para sermos aquele que instrui, aquele que guarda, aquele que provê, não apenas com o alimento dentro de casa, não apenas pagando as contas, mas sendo aquele que leva para a família, para a esposa, para os filhos, aquilo que é de mais importante, que é a palavra do Senhor, que são os valores necessários para construirmos não só uma família digna e abençoada diante da presença do Senhor, mas construirmos uma sociedade cada vez mais justa. Aqui o comentarista ele fala de movimentos que se levantaram com o passar do tempo, como o movimento feminista e outros movimentos, como o movimento gay, LGBT, movimentos levantados pelo diabo, projeto de Satanás, para destruir a família, para destruir aquilo que é de valor, para destruir aquilo que é deixado pelo nosso Deus, para destruir aquilo que foi criatura de Deus. Não foi, como eu já disse, não foi vontade de Adão, não foi vontade de Eva. Deus chega para os dois e diz que ambos seriam ambos seriam uma só carne, ambos seriam uma família. Deus, quando ele chama Abraão, ele faz promessas a Abraão e diz que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso é projeto do Senhor. E com o passar do tempo, levantaram-se movimentos como o movimento gay, homossexual, que vem tentando destruir esses valores que é deixado pela palavra do Senhor, de que a família passa a ser aqueles que estão lá, independente se é dois homens, se é duas mulheres, ou se é mais de um homem, mais de uma mulher. Tudo isso que veio com o passar do tempo, vieram para tentar diminuir a palavra do Senhor, diminuir a importância que tem a família, não só para a igreja, mas para a sociedade. Como casamentos de várias pessoas, como lá se for olhar, isso é bem natural, bem comum lá no Oriente Médio, as pessoas terem esse tipo de conduta. Ali o harém, onde o homem tem várias mulheres, e com o passar do tempo essas coisas vieram se acontecer.
essas coisas vieram a ter evidência por aí afora, mas nada disso vai mudar o fato da palavra ser o que ela é. Não é o fato que eu não concorde, que eu não ache justo, que eu não goste, que essa palavra ela vai se moldar de acordo com aquilo que eu penso. É nós que devemos nos encaixar dentro da palavra do Senhor. Existem diversas pessoas dentro da igreja que não concordam com isso. Mas como assim? A mulher ganhou independência, a mulher hoje ganhou um mercado de trabalho. Existem mulheres, por exemplo, que têm uma função, que têm um emprego, uma remuneração melhor do que o marido. Existem mulheres que são advogadas, que são juízes, que são médicas, e os seus maridos têm empregos mais inferiores. Nem por conta disso coloca ela numa posição maior do que ele. Nem por conta disso coloca um melhor do que o outro, porque o comentarista mesmo diz: a palavra nos coloca que diante do Senhor todos nós somos iguais. Aos olhos de Deus todos nós somos iguais, mas a partir do momento que constituímos a família, existem princípios. A partir do momento que constitui-se a família, existe ordens deixadas pelo Senhor, para que tudo possa acontecer, para que tudo possa fluir da maneira devida deixada pelo nosso Deus. Lá atrás, ainda nos dias de Noé, como eu disse, as pessoas banalizavam a família quando elas se casavam, se descasavam, apenas por qualquer motivo. Porque não gosta mais da mulher, porque engordou, emagreceu, ficou velha, o cabelo caiu. Qualquer motivo as pessoas se descasavam. Porque não achou uma outra mais bonita, ia lá e casava. Essa minha esposa não é mais tão interessante. Da mesma forma, as mulheres também se comportavam dessa forma, banalizando o sentido da família, tentando desconstruir tudo aquilo que foi deixado pelo Senhor, deixando de lado todos os princípios, todas as instruções da palavra, para que tudo venha a ser da devida honra, da devida glória deixada diante de Deus. Existem homens de Deus que sofreram sérios prejuízos nas suas vidas espirituais, nos seus ministérios, simplesmente porque não deram tanta importância à palavra do Senhor, focaram apenas um lado e se esqueceram do outro. Nós vamos ver, por exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus ele vai dar testemunho de Davi. Deus ele escolhe Davi não apenas porque Davi era um homem simples, humilde, que estava lá no campo, mas Davi era aquele homem que ele se doava por completo aquilo que ele fazia, quer seja para cuidar do rebanho de seu pai e dar a sua vida pelo bem da sua família, pelos rebanhos do seu pai, quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrenta o leão. Ele se dedicava por completo naquilo que ele fazia, e Deus vê no coração de Davi essa mesma dedicação para a obra, para o cumprimento da vontade do Senhor, já que Saul havia retrocedido, já que Saul havia cedido às vontades do povo, aos desejos do povo, ao seu próprio coração. Deus ele chama Davi é um grande homem, vai à frente das batalhas, tem grande sucesso, coloca ali o nome do Senhor nas alturas, com honra, com glória. Os exércitos, os adversários tremem diante do povo do Senhor. Mas esse homem segundo o coração de Deus, quando ele não observa a palavra do Senhor, quando ele falha por um momento, nós vamos ver ele ali, ele tendo aquilo que não era dele, ele vai atrás de uma mulher que não era dele, que não é pelo fato dele apenas ter ela, mas pelo fato dele ter arquitetado todo aquele plano para ter aquela mulher para ele. Quando ele mata Urias, quando ele coloca Urias à frente da batalha para que Urias morra e não descubra o que havia acontecido, o pecado que havia acontecido do adultério, ele pega aquela mulher para ele. E quando nós vamos ver o homem segundo o coração de Deus, que tinha esse apreço, que tinha esse carinho, esse amor por parte de Deus, vai se passar anos. Nós estudamos de lições, se não me engano, há 2 lições atrás, 2 trimestres atrás, se não me engano, nós estudamos a respeito de Davi, quando a palavra nos mostra que se passaram anos e Davi sequer confessou o seu pecado diante de Deus. Ele sequer se arrepende daquilo que ele fez. Deus ele levanta o profeta Natan, chega até ele, conta ele ali uma história, e a partir do momento que ele dá a sentença, ele estava sentenciando a ele mesmo. E a partir do momento em que ele dá a sentença, que ele sequer quer ouvir a história do homem, sequer quer ouvir a história da outra família, ele dá a sentença de pronto. E Natan fala a ele: Davi, esse homem é você. De todas as mulheres que você poderia ter, você quis aquela que não era sua.
E a partir do momento em que ele reconhece esse pecado, reconhece essa falha que ele teve, assim como ele disse que seria a sentença na vida daquele homem que cometeu o pecado de matar o pai da outra família para tomar ali o seu animal, assim acontece também no meio do seu lar. Os seus filhos, um estupra a outra irmã, aí aquele que teve a irmã estuprada vai lá e mata o seu irmão, a sua família é destruída. Absalão vai pegar ali as esposas de Davi, vai adulterar com todas elas no meio do pátio, arma uma tenda no pátio do palácio e vai adulterar com todas aquelas mulheres para a vergonha do rei. Veja, o homem segundo o coração de Deus, o homem escolhido pelo Senhor, quando ele falha, Deus ele não faz vista grossa. Algumas pessoas talvez olham assim, mas poxa, Davi ele era o escolhido do Senhor. Davi ele era um homem ali de Deus que ele ainda muito jovem, por volta de 14, 15 anos, foi lá e derrotou um homem, Golias, que afrontava não apenas o rei, mas Golias afrontava todo o povo para que fosse até ele. Ele não pedia um, ele pedia que todo o exército, imagine mais de 300 homens. E mais de 300 homens não tiveram coragem de juntos destruir o homem. Chega Davi, instruído pelo Senhor, com a convicção em Deus vai matar aquele homem. A história dele foi manchada, foi, mas Deus ele não vai voltar atrás. Deus ele não matou os seus princípios. Se a palavra do Senhor é essa e pronto, independente de quem seja, se é Davi, o homem escolhido por Deus, ou se é qualquer pessoa que está fora da vontade do Senhor, Deus ele não vai fazer vista grossa para os nossos pecados, para as nossas falhas. Isso acompanhou, essas tragédias acompanhou Davi até o dia da sua morte. Agora vem Salomão, vai reinar no seu lugar, vai ter um outro irmão mais velho, vai tentar tirar ele do reinado. E essas tragédias vão se acompanhar até o dia que Salomão também, ele vai tomar diversos casamentos, até com mulheres estranhas, um jugo desigual, para tornar um exército forte, para ser não apenas o homem mais rico, mas o exército mais poderoso da terra. Olha o que, quando sai fora dos valores, quando sai fora do projeto da família, as destruições que vêm sobre o lar. Olha o tipo de destruição que vem sobre a família quando um dos dois para de obedecer a palavra do Senhor. Abraão recebe a promessa de Deus que ele seria pai de uma grande multidão. Ele recebeu a promessa de Deus. Sobre ele estava a palavra do Senhor. Ele tinha intimidade com Deus, ele tinha a convicção do Deus a quem ele servia. Chega a sua esposa Sara e vai influenciar ele a tomar outra mulher para que a promessa viesse a se cumprir. Ele vai tomar uma outra mulher, vai ter filho com essa mulher, mas a promessa do Senhor não havia sido para a outra mulher. A promessa do Senhor havia sido para os dois, eles eram a família. Eles eram a família que Deus prometeu. Agar ela vai ter o seu filho. Vai chegar o momento agora de ter aquele conflito familiar que Abraão ele tem que pegar Agar, que não era esposa dele, era serva de Sara, mas agora ele tem que pegar Agar e mandar Agar embora junto com o filho dele, Ismael, colocando eles no deserto com a chance de morrer, com a chance de serem devorados por algum animal selvagem, com a chance de ser pego por algum mercador, escravista, qualquer tipo de pessoa. Eles estavam sujeitos a sofrer qualquer tipo de destruição, apenas pelo fato de Abraão ter desobedecido a palavra do Senhor e ter deixado com que a sua mulher tivesse influência maior sobre ele do que a orientação de Deus. Nessa manhã, queridos, essa palavra não é para diminuir a posição da mulher em relação à família. Não me entenda mal, mas é para que cada um de nós venhamos entender o nosso devido lugar, não só na obra, mas também na nossa família. Se na obra do Senhor, o Senhor coloca um pastor, o Senhor coloca auxiliares, o Senhor coloca outras funções dentro de diretoria, ou seja, qualquer função que se coloque, existe essa hierarquia, existe esse devido motivo para existir essas separações, também existe dentro do lar, existe dentro da família o motivo do homem ele ser a cabeça e da mulher ela ter essa posição de ser influenciada, de ser guiada pelo marido. Aqui o comentarista ele diz que não apenas o homem ele tem a função
de ser a cabeça do lar, mas o homem também ele tem a função de manter. É claro que é algo conjunto, mas a palavra do Senhor diz que é o homem. Ele diz: vós maridos, amai vossas mulheres, assim como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Por que o Senhor lhe dá essa ordem ao homem? Porque a mulher ela é o ser emotivo da relação. Na família, a mulher ela é o ser mais emotivo. Por isso que às vezes você olha assim, mulheres que se deixam levar por conversas fáceis. Chega ali um camarada que não tem nada a acrescentar, que não tem nada para trazer de bom para a vida dela, mas ali pelaquela conversa fácil a mulher ela se deixa levar, porque a mulher é um ser emotivo. Se o marido ele não fala que ama, ela acha que ele não está amando pelo fato dele não falar. Se o marido talvez ali ele não traz, enfim, cada mulher tem um jeito diferente de receber presentes, mas se o marido ali ele não traz um buquê de flor, ela não acha que ele é um cara romântico, ela acha que ele talvez não dá tanta importância à relação que se constrói, porque a mulher é um ser emotivo. E o Senhor ele dá essa ordem, não é uma dica, mas o Senhor ele coloca isso como ordem: vós maridos, amai vossas mulheres, porque ela é o ser emotivo da relação. Quando nós paramos para observar isso, eu já falei isso em outras lições. Amor não é algo que acontece por acaso. Amor não é algo que acontece por acaso. Amor ela é uma força da nossa decisão. Por isso que o Senhor ele deixa essa ordem: vós maridos, amai vossas mulheres assim como Cristo ele ama a igreja. Se fosse por acaso, se fosse aquela história, né, de que eu não queria, mas eu amo ele. Eu não queria amar ela, mas eu amo ela, agora eu tenho que me casar com ela. Se fosse isso que acontecesse involuntariamente, o Senhor não deixaria essa ordem. Ele deixaria da seguinte forma: vós maridos, se por acaso vocês amarem vossas mulheres, vocês cuidem dela, mas ele não coloca essa condição, porque amar é uma força da nossa decisão. O dia que você conheceu a sua namorada, ou o dia que você conheceu o seu namorado, que você olhou para ele, que teve aquela troca de olhares, a princípio houve uma atração física. E a partir daquele primeiro contato houve uma paixão, por quê? Porque ambos quiseram. Não foi involuntário, não foi se bateu, pronto, eu estou amando uma pessoa que eu nunca vi. Isso não acontece. Por isso que existe às vezes amor não correspondido, que uma pessoa se interessa por outra, mas aquela outra pessoa não se interessa pelo outro. Por quê? Porque um quis e o outro não. Não é um ato involuntário. Se, por exemplo, houve um casamento, é porque ambos, quando se encontraram, houve a princípio uma atração física, houve uma paixão, um interesse por parte do outro, e o amor ele se constrói com o tempo, não é de um momento para o outro. Essa história de que eu amo profundamente desde o momento que eu vi, essa história não existe. O amor ele se constrói com o tempo. A paixão sim ela existe, a atração sim ela existe no primeiro contato, mas o amor ele se constrói com o tempo. Por isso que o Senhor ele deixa essa orientação de que é algo que deve ser mantido, é algo que deve ser cuidado, assim como Cristo ele ama a igreja, dando à igreja a sua devida importância, a sua manutenção, o contato, cuidando da igreja, instruindo a igreja, também é o papel do lar, é o papel da família. Eu não deixo essa responsabilidade aqui por parte do Senhor apenas ao marido, mas isso é algo que reflete na vida da mulher. A partir do momento que um ele faz, é recíproco por parte do outro, tem que ser recíproco por parte do outro, é algo conjunto. Aqui, como o comentarista mesmo fala, não é algo de imposição, não é por ameaças ou algo autoritário. É algo espontâneo, livre. A partir do momento que eu decidi constituir a minha família, aqui o Senhor deixa esses princípios fundamentais para se manter vivo, para se manter fiel a essa instituição criada pelo Senhor, e que não vire algo banal, que não se torne algo que, como as pessoas possam imaginar no dia de hoje, algo retrógrado, algo antigo. Você vai olhar esses dias eu estava vendo no Instagram lá, a Gretchen, que vai para o 18º casamento. Não sei se todos foram ali consumados, né, ali
casamento civil, mas 18º casamento. Como se fosse algo como um emprego. Não está bom, esse aqui eu vou partir para outro. Esse aqui não está interessante, vou partir para outro. Esse aqui não está correspondendo às minhas expectativas, como se fosse algo assim, simples. O Senhor, Ele deixa para cada um de nós esse entendimento de que Cristo, Ele vai trazer para a igreja do Senhor esse entendimento de que a família, ela é o que é, porque foi o Senhor que quis que fosse assim. O casamento, ele é o que é porque foi o Senhor que quis assim. E da mesma forma que cabe a cada um de nós zelar pelo nosso lar, zelar pela manutenção do casamento, o Senhor, Ele também age da mesma forma. Quando o Senhor, Ele se manifesta no meio do seu povo para trazer bênçãos, para trazer correções, para trazer direcionamentos da caminhada, porque Ele está nessa posição de influenciar a igreja a fazer aquilo que é certo. Ele está nessa posição de conduzir a igreja diante daquilo que é correto, de conduzir a igreja da forma santa, da forma fiel diante da sua palavra, para receber do Senhor essas bênçãos, para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Finalizando esse tópico, o entendimento que o Senhor nos dá é de que cabe a cada um de nós, a partir do momento que tomamos essa decisão de constituir uma família, entender que não é apenas algo da nossa vontade, algo do nosso querer, mas é algo que está na vontade do Senhor. Por isso que deve se orar para constituir uma família. Não deve se buscar lá no mundo. Não deve se falar porque ele é bonito ou porque ela é bonita. Ele tem uma vida estável, ele tem um emprego bom. Isso não é motivo para se constituir uma família. Mas quando se tem a orientação de Deus, veja quando Abraão ele vai procurar uma esposa para Isaac, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o seu servo e vai dar a ele a orientação de qual mulher que deveria buscar para o seu filho casar. Os detalhes, cada um dos princípios ali que deveriam ser cumpridos, ele vai chegar lá, e aquela mulher que atendesse aqueles requisitos era a mulher que o Senhor havia escolhido para se casar com Isaac. E quando chega até onde aquela jovem estava, um dos motivos, um dos sinais que o Senhor havia dado é que ela deveria dar água para ele e dar água a todos os seus camelos. Era uma frota de camelos que ele tinha ali. E dar de beber a todos aqueles camelos levaria muito tempo. Somente uma pessoa com essas características que o Senhor havia escolhido para se casar com Isaac. Ela havia dado de beber a todos os animais do rebanho de seu pai, e ela também se prontificou a dar de beber ao rebanho daquele homem que ela não havia conhecido. Mas esse foi um dos sinais que o Senhor colocou para que aquela mulher fosse sim a mulher escolhida para se casar com Isaac. Ou seja, assim como cada um de nós oramos para receber do Senhor a orientação de um emprego, de qual faculdade que eu vou cursar, Senhor, procura a tua orientação dessa decisão que eu vou tomar, também é deixado por parte do Senhor que nós devemos orar ao Senhor, para saber quem é que Ele tem preparado para nós, a esposa ou o esposo. Tudo quando flui de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o direcionamento de Deus, e se cumpre essa palavra do Senhor, o Senhor Ele separa bênçãos incomparáveis para cada um de nós. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, acrescentar. Se não tiver ninguém, vamos para o segundo tópico. Se alguém quiser ler o segundo tópico, eu leio. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, viemos da conduta requerida da esposa cristã. Por
submissão ou de sujeição não é para diminuir ou tornar a mulher inferior na relação à família. É simplesmente para que haja esse entendimento de que o Senhor ele coloca a cada um de nós com finalidades diferentes de um ao outro. Como eu já disse, o homem ele tem a sua posição de ser o provedor, de ser aquele que mantém, de ser aquele que sustenta, de ser aquele que influencia, e a mulher ela tem a mulher ela tem esse devido valor, ela tem a sua importância no meio da família quando ela participa ativamente dessas decisões. Não é algo, como já foi dito aqui, por imposição. Não é algo que acontece para ser uma oposição, mas é algo que deve servir para que ambos possam ter o respeito mútuo e que esse estímulo, que essa convivência venha ser com seu devido respeito e venha consistir nessa confiança e nessa manutenção necessária para que a família receba do Senhor todas as bênçãos que Ele tem reservado para cada um de nós. Um não torna o outro inferior. Existem famílias que as mulheres elas tomam a decisão, elas participam ali mais ativa naquilo que deve ser feito. Por exemplo, existem coisas que são mais detalhistas e que as mulheres gostam de participar mais ativo nisso. Você vai decorar a sua casa, você vai comprar um móvel. As mulheres elas são mais caprichosas, vamos se colocar assim, mais detalhistas a isso. Se o piso da casa é de uma cor, o móvel tem que ser assim. Se compra uma cortina, a cortina tem que combinar com o tapete. Isso são mais detalhistas. As mulheres elas têm esse toque de ser mais observadoras a esses detalhes. É claro que existem homens que, enfim, gostam de participar mais ativo disso, mas quando nós falamos no âmbito familiar, existem esses detalhes que são necessários para que haja dentro do lar esse entendimento. Por exemplo, quando são tomadas decisões, que ambos oram ao Senhor, que ambos consultam ao Senhor, e que há entre eles, e que há entre os dois essa concordância. E se um ou outro não está conseguindo chegar no entendimento, mas quando é a orientação de Deus, cabe aquele que recebe a instrução por parte do Senhor, conduzir o outro nesse entendimento. Por exemplo, como eu já disse, Abraão recebeu a promessa do Senhor. Sara, ela não conseguiu compreender, deveria Abraão chegar a ela e dar a ela esse entendimento, dar a ela essa explicação, dar a ela todo o direcionamento para que se cumprisse a vontade do Senhor e não deixar-se influenciar apenas por aquilo que ela achava, mas sim por aquilo que havia dito o Senhor. A posição da mulher dentro do lar é mais ativa, principalmente, por exemplo, na educação dos filhos. Os homens têm essa responsabilidade de trabalhar, de trazer o sustento. É claro, como eu já disse hoje, a mulher ela vê o mercado de trabalho, ela trabalha também, ela estuda, ela, enfim, tem o seu negócio e às vezes não está ali também tão ativo, participando ali dentro do lar. Mas na maioria dos lares, na maioria dos casos, a mulher ela participa ali mais ativa na educação dos filhos, participa mais ativo ali na manutenção do lar, participa mais ativo ali naquilo que é necessário para se manter. Por exemplo, quando a palavra diz de que a mulher sábia ela vai edificar o seu lar, porque ela tem essa posição de influenciar. A mulher ela tem esse vamos se dizer assim, esse domínio nessa área emotiva, nessa área emocional, para conseguir às vezes fazer a gente confessar algo que a gente nunca nem fez. Às vezes você olha assim, você teve uma discussão, uma coisa ali com a sua esposa que foi mal resolvida. Vai passar tempo que você não vai nem lembrar mais disso. Ao dia que tem aquele desentendimento, volta lá atrás, aí você, caramba, nem lembro que isso aconteceu, porque a mulher é um ser emotivo. A mulher ela tem que parecer assim, com essa condição de armazenar aquelas informações que você nem lembra mais
perdoa, nem lembro se foi assim, mas está bom para poder manter, porque cabe a cada um de nós essa função de prover dentro do nosso lar esse entendimento para que a família venha viver bem. Quando a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela vai edificar o lar, ela vai edificar com aquilo que nós fornecemos. Por exemplo, quando você vai construir algo, desde uma pintura na sua parede até a construção da sua casa, enfim, a pessoa que você contrata para fazer aquilo ali, ela não vai te dar apenas ali um material, ela está vendendo um serviço, a mão de obra, por exemplo, que ela está fazendo, só para poder fazer uma ilustração aqui. Quem vai fornecer o material é você que está querendo que a obra seja feita. Você vai fornecer, e a qualidade daquilo que você fornece que vai ser a qualidade do serviço. Se, por exemplo, eu quero que minha casa fique com uma pintura boa, mas eu dou ali uma lata de cal para a pessoa pintar, vai ficar aquela porcaria soltando tinta para tudo quanto é lugar. Se eu quero algo de qualidade, eu tenho que fornecer algo de qualidade. Por isso que quando diz que o homem, que a mulher ela é sábia quando ela edifica o seu lar, porque o marido ele fornece à mulher tudo aquilo que é necessário, todas as instruções, todos os ensinamentos, todos os direcionamentos para que ela tenha suporte o suficiente para tornar o lar, para a edificação do seu lar, para a manutenção de tudo aquilo que é necessário para um convívio melhor, para um convívio saudável. Como eu já disse, tinha um pastor que eu acompanhava algumas pregações dele, algumas mensagens dele no YouTube de muito tempo atrás. Ele conta um testemunho que ele fala a respeito disso, que um tempo da vida dele, essa coisa de ser itinerante, ele tinha dado tanta importância a isso ao ato de que às vezes pregava 15, 20 vezes durante o mês, vivia viajando de um estado a outro, e a família dele ele não levava, ele deixava a família dele lá. E havia essa necessidade da presença dele dentro do lar, e ele achava que pelo fato dele ter constituído a família dele, agora ele deveria também dar foco ali à obra do Senhor, porque através da obra do Senhor ele também trazia um sustento para o seu lar, então de certa forma era como se fosse o seu emprego. Chega um dia que ele volta de viagem e a família dele não estava mais lá. Ele havia passado algumas semanas fora, e quando ele volta não está mais lá, nem essa mulher, nem os seus filhos, as roupas, as coisas não estavam mais lá. E quando agora ele vai para resgatar essa família, o que ele escuta é que se ele não tinha condições de cuidar da família dele, se ele não tinha condições ali de estar presente para a instrução de seus filhos, porque já foi falado isso, já foi batido isso diversas vezes, que os filhos, eles são reflexos daquilo que são seus pais. Um lar que é destruído sem valor, sem propriedade nenhuma, certamente os filhos vão seguir pelo mesmo caminho. Se não for ali a misericórdia de Deus a tirar, resgatar lá dentro, certamente vão seguir o mesmo caminho. O cara que é traficante, a mulher que é envolvida com droga, os seus filhos certamente vão seguir o mesmo caminho. Se é um lar abusivo, que o pai, que a mãe é abusivo, certamente vai seguir o mesmo caminho. Se hoje for parar para ver, a maioria dos criminosos, os caras ali que são pedófilos, que são serial killer, que faz aquilo, foi porque lá atrás, na sua infância, ele sofreu esses tipos de abuso, ele sofreu esses tipos de opressões dentro do seu lar. Isso vai carregar uma certa maldição, algum certo trauma, que aquilo que ele recebeu foi tão negativo que ele não tem valores o suficiente para construir agora uma família saudável. Quando uma criança ela cresce num lar abusivo, que apanhava excessivamente dos seus pais, que via o pai batendo na mulher, quando ele vai constituir a família dele, a chance dele ser um reflexo do seu pai é muito maior do que ser diferente. É muito maior. Por isso, quando nós estudamos aqui a lição que fala a conduta do crente em relação à família, é o seguinte: se você cresceu num lar que é abusivo, que você viu seu pai ou sua mãe, enfim, ou ambos ali, numa relação de infidelidade, uma relação abusiva, a partir do momento que você sai do meio disso e que você vai constituir a sua família, aqui na palavra do Senhor tem ensinamento suficiente de sobra para constituirmos uma família abençoada, próspera e saudável. Se aquilo de negativo foi a única coisa que eu recebi durante a minha vida, a partir do momento que eu sou servo do Senhor,
Eu devo procurar os valores aqui dentro. Aqui dentro. Por isso que existem muitos lares que, por exemplo, o pai e a mãe são crentes e os filhos não são. Porque teoricamente os pais são servos. Mas quando vai ver a convivência dentro do lar, não é isso que reflete. Não é isso que reflete, não é a presença do Senhor que reina dentro do lar. Não é a presença do Senhor que se manifesta no meio da família. Não é, queridos, apenas o fato de aceitar Jesus como Salvador, que o Senhor ele vai se cuidar de fazer o resto. É nós que devemos atrair a presença do Senhor para dentro do nosso lar. É nós que devemos fazer com que a nossa casa seja um lugar de bênção, seja um lugar de paz, seja um lugar próspero, cheio de bênçãos, de coisas que o Senhor vem trazer agregando para dentro da nossa família. Por isso que lá no passado existiam muitas famílias que faziam cultos dentro do lar. Para que os filhos pudessem conhecer a Cristo, os filhos eram apresentados a Cristo, e não apenas eram trazidos para a escola dominical. Porque existem pais que erroneamente pensam dessa forma, somente o fato de deixar o filho ali na escolinha, que os valores que quem vai acrescentar na vida da criança é o professor. Claro que não. O testemunho nosso vale muito mais do que aquilo que eu falo. O exemplo que eu dou dentro da minha casa, com a minha conduta em relação à minha família, vale muito mais do que aquilo que eu falo. Eu posso nessa manhã estar muito bem, estar ministrando uma lição que eu digo que é fundamental a presença do Senhor dentro do meu lar, e lá na minha casa eu viver totalmente diferente daquilo que eu falo. Isso não vai tornar aquilo que eu faço correto, porque o que é correto é a palavra do Senhor. Como eu já disse, não é a palavra que tem que se encontrar em mim, é eu que tenho que me encontrar na palavra do Senhor, independente daquilo que cada um dos irmãos venham pensar, se é antigo, se é antiquado. A palavra do Senhor é mais atual que o jornal que vai ser lançado amanhã. Se as pessoas não concordam com esse modelo, então não constitui-se a família como o Senhor já tem deixado. Se não há esse entendimento da sujeição, da submissão por parte, por exemplo, da esposa, não é o marido oprimir, não é o marido colocar numa posição de humilhação, mas é colocar a mulher nesse entendimento, nesse sentido de que ela está nessa posição de sujeição, porque é algo que, por exemplo, o Senhor constituiu, mas ela tem essa condição de participar das decisões. Ela é cuidada, ela é amada, ela é preservada, a família é zelada. A família ela tem esse devido entendimento, essa devida importância para que a igreja vá bem. Quando cada um dos irmãos pode observar, quando algo está mal lá dentro do lar, isso reflete na igreja. Os filhos não querem servir o Senhor, só quer viver no modelo. Em vez de procurar um namorado, uma namorada dentro da igreja, procurar lá no baile, lá na boca de fumo. Os filhos vão olhar assim: eu não quero ser crente, porque o único exemplo vivo ali de crente dentro do lar é o pai ou a mãe, que não dá testemunho nenhum de servo dentro do lar. Quando a família está mal, isso reflete dentro da igreja. É um trabalho a mais para o pastor, que tem que tentar sanar esse problema dessa família. É um trabalho da igreja que tem que ali entrar no propósito de oração para que aquela família não seja destruída, porque ao único momento deixou de ser cumprido aquilo que foi deixado pelo Senhor. De que cabe a cada um de nós cuidarmos do nosso lar, da nossa família. A mulher tem essa posição de orar ao Senhor pela vida do seu marido. As mulheres, esposas de obreiros que estão aqui nessa mesa, têm essa responsabilidade de orar a Deus pelos seus maridos. Por mais que o Senhor nos chamou ao ministério, mas isso faz parte também, porque nós somos um, é uma unidade. A igreja que o Senhor tem me constituído é aquela que está dentro do meu lar. Lógico que eu estou debaixo da direção do meu pastor, mas a igreja que está dentro do meu lar, isso está sob a minha direção. De passar valores para a vida da minha esposa, porque, por exemplo, hoje são nós dois, mas um dia teremos os nossos filhos. Não apenas dizer aquilo que deve ser feito, mas mostrar na prática. Por isso que eu falo que Jesus ele foi o maior mestre que existiu, não pelo fato dele ser Deus, mas porque ele mostrava na prática que, quando ele falava a respeito de servidão, ele se colocava na posição de servo, como eu já falei na lição passada. Quando ele mostrava a respeito de servidão, ele não falava: Pedro, pega a bacia com água e lava o pé de todo mundo para você aprender o que é servir. Não, ele pegava e ele fazia para mostrar o que é servir.
Dentro do lar, não devo eu apenas falar à minha família aquilo que deve fazer, mas eu devo fazer para que eles vejam o que é. O meu testemunho tem que refletir com aquilo que eu prego, com aquilo que a palavra do Senhor deixou para cada um de nós. Porque se eu sair fora disso, eu estarei sujeito a todas as punições por parte do Senhor. Assim como aconteceu na vida de Abraão, um homem escolhido por Deus. Assim como aconteceu na vida de Davi, um homem escolhido por Deus. Na vida de Salomão, um homem escolhido por Deus. E na vida de outros homens também que foram escolhidos pelo Senhor. Assim como Samuel, escolhido pelo Senhor dentro do templo, e os seus filhos o que fizeram. Tinham em Samuel, mas a partir do momento que ele ia e corrigia os seus filhos, ele fazia a vista grossa. Em vez de trazer a devida correção com base na palavra do Senhor, não com um sentimento de família, mas com um sentimento de sacerdote, com esse sentimento de corrigir, por mais que doa, mas para que venha tirar essas punições, para que venham tirar coisas futuras. E no momento em que ele não vai fazer assim, Eli também não vai fazer dessa forma, ele vai ver os seus filhos morrer, e ele também vai morrer pelo fato de desobedecer a palavra. A desobediência gera sérios prejuízos para a nossa vida. E para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, o Senhor nos dá essa lição para que venhamos refletir a respeito disso. É importante cuidarmos da obra do Senhor. Estamos vivendo um momento onde as pessoas têm vivido mais em família. É claro que não tanto igual no começo da quarentena, no começo estava mais em família, mas toda a nossa convivência dentro do nosso lar, toda a nossa convivência, nossa família tem que ser observada com base na palavra do Senhor, de que nós devemos cumprir as orientações por parte de Deus, para que o nosso lar seja um lugar de bênção, de paz, de valores, para que os filhos possam ser verdadeiramente reflexo daquilo que nós somos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, não ao contrário, porque não é essa a vontade do Senhor. Não foi por esse motivo que o Senhor constituiu a família. Se alguém quiser fazer algum comentário, algum acréscimo nesse tópico, pode ficar à vontade. Se não tiver ninguém, vamos para o terceiro, para poder fechar essa lição. Terceiro tópico: a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutese, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. 2. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isso é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. 3.
um mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícitas. A ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecerem e honrarem aos seus pais, os filhos submetem-se ao árbitro de Deus, que segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. A conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Provérbios deixa essa demonstração de que deve-se o pai instruir, ensinar seus filhos no caminho que se deve andar. Já bati isso em outra lição, cuidado do respeito de família, que é algo que deve ser feito principalmente por parte dos pais, de cada um de nós. Instruir o filho no caminho que se deve andar e não instruir o caminho. Porque quando apenas se instrui o caminho, você dá um entendimento de que aquilo que ele deve fazer, mas muitas das vezes não é aquilo que se é feito. É tipo aquela coisa, né, de que faz aquilo que eu falo, mas não faz o que eu faço. O filho tem exemplos negativos? Não, mas isso não é bom. Faz o que eu estou falando para você fazer. Ah, pai, mas isso que você está fazendo não é aquilo que você está me ensinando, não é o que você está fazendo, mas faz aquilo que eu estou falando. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que é construir no caminho, é junto, é ao lado. Eu me lembro que ainda criança, dentro da casa dos meus avós, minhas primeiras lembranças que eu tenho, eu lembro que era costume ter esse tipo de conduta por parte da família. Esse momento que se agitava e que orava e que buscava ao Senhor. Que tinha essa importância de instruir, de educar, de conduzir ali na presença do Senhor. Não são todos que permaneceram nesses ensinamentos, mas que eu consigo me lembrar, durante todo o tempo da vida do meu avô e da minha avó, eles sempre tentaram conduzir ali juntos. Meu avô morreu servo do Senhor, minha avó até hoje é serva do Senhor. Esse dia eu estava até falando com Carol, acho que Jéssica até acompanhou isso também no grupo da família. Nessa epidemia aí, muita gente da minha família está ali desesperada. Tem gente que não sai de casa já tem quase 3 meses. Mas a minha avó está ali, vai na feira, vai ali fazer as coisinhas dela. O pessoal fica ali, a máscara, o gel, não sei o que. Ela, se Deus me guardar, quem é que vai me guardar? Uma mulher idosa, com mais de 60 anos de idade, completamente lúcida, entendida do Deus a que serve. Enquanto muitas pessoas estão desesperadas, eu estava até falando com o Carol, parece que minha avó é crente da nossa igreja. Minha avó é de uma outra denominação, mas parece da forma que ela fala, eu vejo muito o meu pastor falando, né, Carol? A forma que ela fala. As pessoas estão ali, ai, mas vai morrer, não sei o que e tal. Ela vem ali com a palavra e vem sempre assim, trazendo uma referência na palavra, dizendo, eu sei o Deus que eu sirvo, se Deus não me guardar, não é a máscara que vai me guardar, se Deus não me guardar, não é um gel que vai me guardar, se Deus não me guardar, não é ficar dentro de casa que isso vai guardar a minha vida está nas mãos do Senhor, eu vou morrer o dia que Deus quiser. E assim, completamente entendida, porque aquele que recebe essas instruções por parte de Deus, todo esse entendimento da palavra do Senhor, quando é passado, não significa que todos os filhos vão receber de igual modo. Não significa que não é o fato de que eu estou aqui ensinando, instruindo o meu lar, minha família, que obrigatoriamente eles vão seguir aquilo que eu falo. Mas o meu papel eu estou fazendo. O meu papel de instruir, o meu papel de orar, de buscar a Deus pela salvação do meu lar, salvação da minha família, eu estou fazendo. Se eles vão seguir ou não, isso é individual. Eu vejo isso muito no meio da minha família. Os meus avós, eles oraram, eles instruíram, ensinaram, alguns quiseram, outros não. E aqueles que não quiseram estão lá desesperados, mas vou morrer, está dentro de casa, lá não sai, não vai fazer nada, e está ali minha avó.
quando o grupo está discutindo, vai embora, não sai de casa, não recebe ninguém, não recebe visita, não faz isso, não faz aquilo outro, ela está indo lá na feira, comprando as coisinhas dela, vivendo a vida dela, mas convicta da sua salvação, convicta do Deus a que serve, entendendo que não é o vírus que é suficiente para nos distanciar do Senhor. Teve um tio meu que ele começou a sentir uns sintomas assim, mas era uma crise alérgica, mas começou então nesse meio tempo, tudo parece que é o Covid, começou a sentir um sintoma ou outro assim, ninguém da família lá, que mora lá perto, foi lá, mas assim que ela ficou sabendo, ela foi lá orar por ele. Os outros, meus tios, ficaram ali revoltados com ela, porque ela foi, mas ela foi lá, teve junto, orou por ele, porque tem a convicção do Deus a que serve. E quando o comentarista ele fala aqui a respeito dessa instrução, dessa responsabilidade dos pais, e coloca isso da conduta requerida dos filhos, é isso, é de receber esses valores e colocar em prática, porque todos nós que estamos aqui, nós também somos filhos. E cabe a cada um de nós honrar os nossos pais, não só pelo fato de alguns morarem dentro da casa dos seus pais, mas o fato de honrar os pais durante todo o tempo da sua vida. Honrar os seus ensinamentos, honrar aquilo que deixaram para cada um de nós de valor, todas as instruções, todos os conselhos, tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida vá bem diante da presença do Senhor. Parece que isso acontece com todo mundo, parece que às vezes nós queremos nos achar mais sábios, né? Quando vai tomar uma decisão ali, chega o pai, principalmente aquele que conhece a Deus, aquele que é servo de Deus, fala, não faz isso porque você vai se dar mal nisso. Mas parece que a gente quer saber mais e vai se dar mal realmente, porque aos filhos que estão aqui, ou a cada um de que já estão nessa posição de pai, deve se observar e cumprir essa palavra do Senhor, de instruir no caminho, de ser referência, de ser exemplo. O pastor Taino, na lição que ele ministrou, ele falou a respeito disso, do pastor que pediu porção dobrada da unção que estava na vida do seu pai, porque via no seu pai um grande homem de Deus, viu no seu pai essa referência de um homem que conhecia o Senhor. É agradável quando isso acontece dentro da família, quando os filhos, para que isso venha acontecer, é necessário que cada um de nós vamos cuidar do nosso lar, da nossa família, na instrução, nessa condição de agregar valores e não ser algo meramente abusivo, algo que eu sou seu pai, você tem que fazer o que eu estou falando, mas na administração correta da palavra do Senhor, no entendimento de fazer com que ele compreenda que a vida que ele está levando não é a vontade do Senhor, não é apenas faz o que eu estou falando, mas é dar a ele esse entendimento de que aquilo que ele está fazendo é errado e que deve-se tomar as decisões corretas diante da presença do Senhor, para que lá na frente as bênçãos do Senhor venham acompanhar como deixa de promessas para os filhos, de ter uma vida longa, de ter uma vida abençoada, de na sua família, quando for constituída, também ser um lugar de bênção, um lugar de paz, lugar de harmonia, e desses valores que nós recebemos, não só por parte da palavra do Senhor, mas dentro da nossa casa. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos, a família dos irmãos. Tenha esse entendimento de que a família é algo criado pelo Senhor para a glória do Senhor. Tenha atenção e cuidado e zelo na manutenção do seu lar, na manutenção da sua relação com sua esposa, com seu esposo. É algo que depende disso, é algo que é importante isso, para que venhamos ter uma vida harmoniosa, quer seja na igreja, ou quer seja no nosso convívio social, porque as bênçãos do Senhor, elas estão disponíveis a cada um de nós, mas desde que nós vamos cumprir a palavra do Senhor. Toda a família que é constituída em cima e fundada sobre essas bases, e que sendo Cristo o ponto principal dentro do lar, nós estamos debaixo dessa promessa de Deus, de ter os filhos abençoados, de ter os filhos com uma vida honrada diante do Senhor, e de termos cada um de nós esses benefícios e esses presentes espirituais por parte de Deus para a nossa vida. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos. Toda a igreja com a paz do Senhor. Desde já eu quero parabenizar por esse
esta bela lição que tivemos nesta manhã. E o parabenizo também, porque ele pontuou todos os tópicos com qualidade. Quantos anos de quem você tem? Aqui para nós. 11 anos? Veja, meu irmão. Há 11 anos atrás, ele não tinha essa qualificação que tem hoje. Mas ele sempre foi aluno da escola dominical. Nós sempre temos ensinado que os melhores obreiros existentes hoje são obreiros participantes de escola dominical. Já é um lema nosso instruir os irmãos